Jonas Varela na internet, no YouTube. Se inscreva no nosso site, no nosso canal, acompanhe nossos vídeos. Agradecemos a sua audiência, o seu carinho, a sua atenção. Nós contamos até o momento com 7 inscritos no nosso site, no nosso canal. Então, hoje nós continuaremos o nosso trabalho atual, a leitura das explicações de todos os livros, capítulos e versículos da Bíblia Sagrada. Nós chegamos hoje, continuação da leitura do livro Deuteronômio, quinto livro número 5 do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, projeto de uma nova sociedade, né? No seu capítulo 32, né? Capítulo 32, o primeiro assunto, né? Primeiro assunto, Cântico de Moisés, a lição da história, né? Primeiro assunto da sexta parte, né? Do livro do Deuteronômio, apêndice, a história continua, né? Então, capítulo 32, sexta parte, primeiro assunto, Cântico de Moisés, a lição da história. Então, capítulo 32 do livro do Deuteronômio, ele conta com 52 versículos, né? Os tópicos do capítulo 32. Primeiro tópico, Deus é justiça. Segundo tópico, Israel se corrompeu. Terceiro tópico, Deus beneficiou Israel. Quarto tópico, Israel abandonou a Deus. Quinto tópico, Deus corrige Israel. Sexto tópico, Javé corrige as nações. Sexto tópico, Javé acusa as nações. Vamos dizer que eu me atrapalhei aqui. Primeiro tópico, Deus é justiça. Segundo tópico, Israel se corrompeu. Terceiro tópico, Deus beneficiou Israel. Quarto tópico, Israel abandonou a Deus. Quinto tópico, Deus corrige Israel. Sexto tópico, Javé acusa as nações. Sétimo tópico, Javé corrige as nações, né? Oitavo tópico, a fonte da vida. Então, 8 tópicos no capítulo 32. Vamos para as explicações do livro do Deuteronômio, quinto livro do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Vamos para as explicações, né? Dos seus 52 versículos. Então, capítulo 32, versículos 1 a 4, não é? Vamos aqui. Diante de toda a criação, começa o julgamento. A primeira parte apresenta quem é Javé, o único Deus digno de confiança, entre parênteses, rocha. Ele é a justiça e o direito, porque intervém na história para construir uma sociedade nova, a partir da libertação do pobre e do oprimido. Versículos 5 a 6. Israel é filho degenerado, porque abandonou Javé para seguir o caminho da injustiça. Através do êxodo e da aliança, Javé se tornou pai e criador do povo, libertando-o da escravidão. Versículos 7 a 14. A história de Israel é uma longa série de benefícios que Javé fez por esse povo. De um grupo marginalizado entre as nações, Javé formou o seu povo próprio, libertando-o da escravidão, entre parênteses, terra deserta, e levando-o para a terra da vida, entre parênteses, terra fértil. Israel deve sua história a Javé e não aos ídolos, entre parênteses, versículo 12. Versículos 15 a 18 do capítulo 32 do livro de Deuteronômio, explicando
aos benefícios concedidos por Javé, Israel respondeu com infidelidade, abandonando a Javé para servir os falsos deuses. Quem abandona o Deus da justiça, doador de liberdade e vida, inevitavelmente começa a servir os deuses falsos da riqueza e do poder, que se alimentam de exploração e opressão. Versículos 19 a 25 do capítulo 32 do livro do Deuteronômio, explicando: abandonado por Israel, Javé também o abandonará e se servirá de outro povo para puni-lo. Deixando o Deus da justiça, Israel torna-se vítima das nações que servem os ídolos da injustiça, entre parênteses, povo falso. Versículos 26 a 33 do capítulo 32 do livro Deuteronômio, explicando: Deus havia chamado uma nação estrangeira para julgar Israel, mas a nação estrangeira não entendeu que devia ser apenas um instrumento da justiça de Javé e acabou cometendo outra injustiça. Versículos 34 a 44 do capítulo 32 do livro Deuteronômio, explicando: Deus intervém novamente para salvar o seu povo da opressão e, ao mesmo tempo, punir as nações. Estas, ao invés de se limitarem a ser instrumentos de Deus, tornam-se opressoras. A injustiça paralisa o processo histórico num vai-vem de contradições que impedem a realização da liberdade e vida. E Deus intervém nesse processo para libertar e dar vida ao pobre e oprimido, abrindo a história para o futuro da justiça. Versículos 45 a 47, conforme nota em 30, 15 a 20. Versículos 48 a 52, do capítulo 32 do livro Deuteronômio, conforme nota em Números 20, 1 a 13. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Continuaremos aqui com a leitura das explicações do capítulo 33, já no seu segundo assunto, bênção de Moisés, um povo abençoado por Javé. Segundo assunto, capítulo 33, segundo assunto da sexta parte do livro do Deuteronômio, apêndice, a história continua, né? Livro do Deuteronômio, projeto de uma nova sociedade, o quinto livro do Antigo Testamento na Bíblia Sagrada. Então, o capítulo 33, segundo assunto, bênção de Moisés, um povo abençoado por Deus. Primeiro tópico, o capítulo 33 conta, vamos contar aqui os versículos, né? O capítulo 33 conta justamente com, vamos ver aqui, 29 versículos, né? 29. Vamos aos tópicos do capítulo 33 do livro do Deuteronômio. Vamos ver aqui os tópicos. Não tem nenhum tópico, capítulo 33, é muito raro, né? Então, tem aqui, ó, vamos ver aqui, capítulo 33, segundo assunto, bênção de Moisés, um povo abençoado. Aí tem bem aqui, sobre Levi ele diz, aí vem aqui também, para Zabulon ele diz, né? E assim vai. Sobre Benjamim ele diz, né? E assim vai, mas não é tópico. Vamos para a leitura das explicações do capítulo 33, né? Em todos os seus 29 versículos. Muito raro não ter tópico, né? Mas vamos lá.
capítulo 33, versículos 1 a 29, explicando do livro de Deuteronômio. O texto é um dos hinos mais antigos da Bíblia. Na origem, era talvez um salmo dedicado às vitórias de Deus em benefício de Israel, entre parênteses, versículos 2 a 5 e 26 a 29. O salmo foi dividido em partes, enfeixando, repetindo, uma série de ditos populares sobre cada tribo. O versículo 5, provavelmente, é um testemunho histórico do que foi, na realidade, a aliança em Moabe, um pacto militar entre as tribos unidas na ideologia de Javé, Deus libertador, para invadir a área central de Canaã. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Vamos para a leitura do capítulo 34, em todos os seus, vamos dizer aqui os versículos, né? Capítulo 34, em todos os seus, vamos dizer aqui, 12 versículos, né? É o último capítulo do livro de Deuteronômio, que é constituído por 34 capítulos e versículos. Então, o capítulo 34, ainda também fazendo parte do segundo assunto, né? Segundo assunto, bênção de Moisés, um povo abençoado por Javé, né? Ainda na sua sexta parte, que é a última parte do livro do Deuteronômio, apêndice, a história continua, é o livro do Deuteronômio, quinto livro do Antigo Testamento, projeto de uma nova sociedade, né? Vamos para as explicações do capítulo 34. Primeiro tópico, morte de Moisés. Primeiro tópico. Segundo tópico, Moisés, modelo de profeta. Vamos para as explicações do capítulo 34, não é? Vamos lá. Então, capítulo 34, versículos 1 a 9 do livro do Deuteronômio. O mistério que cerca a morte e sepultura de Moisés parece ter finalidade bem clara. O povo não deve mitizar ou adorar a figura de seus líderes, mas assumir o processo de sua própria história. Versículos 10 a 12 do capítulo 34 do livro de Deuteronômio, o último capítulo do livro de Deuteronômio. O elogio a Moisés, o primeiro profeta de Israel, oferece o modelo de verdadeiro profeta e indica a atividade profética do povo de Deus. Essa atividade consiste em ler na história presente e na sociedade os apelos do Deus do Êxodo. Ele quer libertar o povo e conduzi-lo na construção de uma história e sociedade novas, voltadas para a liberdade e a vida. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Concluímos aqui. Glória a Deus, amém, aleluia, Jesus salva. Concluímos aqui a leitura do livro Deuteronômio, quinto livro do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, em todos os seus 34 capítulos e versículos. As explicações, concluímos. Nós voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação, né, da leitura das explicações da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento nos livros históricos, né? Nos livros históricos, né? Livros históricos. Nós vamos aqui explicar o primeiro livro histórico, Josué, a terra Edom e conquista, né? Josué, no seu primeiro capítulo. Vamos no próximo vídeo. Glória a Deus, aleluia, amém, felicidades e até lá.